Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos e irmãs aqui presentes, ou que acompanhais a transmissão desta celebração através dos meios de comunicação, estamos a celebrar a missa vespertina da Ceia do Senhor. É com esta celebração que iniciamos o sagrado tríduo da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, aquelas celebrações que estão no centro da nossa fé. Esta celebração é como que o grande pórtico de entrada, que nos insere neste mistério, que nos introduz nesta celebração festiva, que nos vai conduzindo à celebração da Vigília Pascal, da ressurreição do Senhor. Preparemos-nos então para celebrar esta Eucaristia, preparemos-nos para celebrar este momento da instituição da Eucaristia, da instituição do sacerdócio, e façamo-lo, começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém.
Glória a Deus nas alturas. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos reunistes para celebrar a ceia santíssima, em que o vosso Filho unigênito, antes de se entregar à morte, confiou à Igreja o sacrifício da nova e eterna aliança. Fazei que recebamos neste sagrado banquete do seu amor a plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o princípio dos meses. Fareis dele o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade de Israel e dizei-lhe: No dia 10 deste mês, procure cada qual um cordeiro por família, uma res por cada casa. Se a família for pequena demais para comer um cordeiro, junte-se ao vizinho mais próximo, segundo o número de pessoas, tendo em conta o que cada um pode comer. Tomareis um animal sem defeito, macho e de 1 ano de idade. Podeis escolher um cordeiro ou um cabrito. Deveis conservá-lo até ao dia 14 desse mês. Então, toda a Assembleia da Comunidade de Israel o imolará ao cair da tarde. Recolherão depois o seu sangue, que será espalhado nos 2 umbrais e na padieira da porta das casas em que o comerem. E comerão a carne nessa mesma noite. Comê-la-ão assado ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Quando o comerdes, tereis os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comereis a toda a pressa, é a Páscoa do Senhor. Nessa mesma noite, passarei pela terra do Egito e hei de ferir de morte na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Assim exercerei a minha justiça contra os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante e não sereis atingidos pelo flagelo exterminador quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia será para vós uma data memorável, que haveis de celebrar com uma festa em honra do Senhor. Festejá-lo-eis de geração em geração, como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
quebrastes as minhas cadeias. Oferecer-vos-ei um sacrifício de louvor, invocando o Senhor o vosso nome. Cumprirei as minhas promessas ao Senhor, na presença de todo o povo. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que beberdes, fazei-o em memória de mim. Na verdade, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor, até que Ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ele que amara os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. No decorrer da ceia, tendo já o demónio metido no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, a ideia de o entregar, Jesus, sabendo que o Pai lhe tinha dado toda a autoridade, sabendo que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto e tomou uma toalha que pôs à cintura. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que pusera à cintura. Quando chegou a Simão Pedro, este disse-lhe: Senhor, tu vais lavar-me os pés? Jesus respondeu: O que estou a fazer não o podes entender agora, mas compreendê-lo-ás mais tarde. Pedro insistiu: Nunca consentirei que me laves os pés. Jesus respondeu-lhe: Se não te os lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro replicou: Senhor, então não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu-lhe: Aquele que já tomou banho está limpo e não precisa de lavar senão os pés. Vós estáis limpos, mas não todos. Jesus bem sabia quem o havia de entregar. Foi por isso que acrescentou: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes lavar os pés, Jesus tomou o manto e pôs-se de novo à mesa. Então disse-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós chamais-me Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque o sou. Se eu, que sou Mestre e Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo, para que assim como eu fiz, vós façais também.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs aqui presentes e todos vós que acompanhais a transmissão desta celebração, o Evangelho agora proclamado começa com uma afirmação que ilumina e que dá sentido a todas as palavras e gestos de Jesus na última ceia, mas mais ainda, que dá sentido e ilumina, que é a chave de leitura de todos os acontecimentos que celebramos, não apenas hoje, mas nestes dias do Tríduo Pascal. Dizia o evangelista: sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ele que amara os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Isto é, levou ao extremo o seu amor. E é esta luz que nós podemos entender a instituição da Eucaristia e todos estes acontecimentos celebrados na Páscoa, todos os acontecimentos deste Tríduo Pascal, à luz deste amor levado ao extremo. Instituída no momento da realização da nova Páscoa, a passagem de Jesus deste mundo para o Pai, a sua Páscoa, instituída neste momento, a Eucaristia, dizia, é a expressão máxima deste amor misericordioso de Deus para conosco, concretizado na entrega de Jesus na cruz. E por isso a Eucaristia torna presente para nós hoje esse ato supremo de amor de Jesus. A Eucaristia torna-nos participantes dessa entrega de Jesus Cristo. E por isso, na segunda leitura, ao apresentar-nos o relato da instituição da Eucaristia, São Paulo não tem dúvidas em afirmar que todas as vezes que nós comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. São Paulo não tem dúvidas que sempre que nós celebramos a Eucaristia, é esta Páscoa que se realiza para nós hoje. E somos nós os beneficiários desta entrega. E por isso, celebrar a Eucaristia é sempre tornar presente esta entrega de Jesus por nós. É sempre tornarmos nós participantes desta entrega de vida. E por isso, cada celebração da Eucaristia nos revela que Deus se manifesta na fragilidade, na vulnerabilidade, que atinge o ponto culminante na cruz em que Jesus morre. Deus não se dá a conhecer com poder, de forma espetacular. Dá-se a conhecer naquilo que é o mais íntimo do seu ser, o seu amor por nós, na fragilidade, na entrega, na morte por nós. Na Eucaristia, Jesus manifesta-se na humildade dos sinais, pão e vinho, simplesmente. Pois só essa humildade e fragilidade pode revelar eficazmente o imenso amor de Deus. Se Deus pretendesse manifestar-nos o seu amor de forma grandiosa, esmagar-nos-ia. Certamente ter-lhe-íamos temor, dificilmente lhe teríamos amor. E por isso é que Deus se manifesta e leva ao extremo a manifestação do amor por nós na fragilidade, na vulnerabilidade. A Eucaristia revela-nos
Jesus como um Deus frágil, que vem ao encontro dos frágeis. Revela-nos Jesus como socorro das nossas dificuldades, como esperança nos momentos de desânimo e prostração, como amor que se dá e que por isso nos salva. E celebrar a Eucaristia, participar na Eucaristia, é fazer esta experiência. A experiência deste amor que se revela desta forma frágil. A Eucaristia é, de facto, o pão dos frágeis. A resposta de Deus à nossa vulnerabilidade. O alimento com que Deus fortalece o nosso caminhar pelos caminhos da vida, caminhos tantas vezes marcados pela dor e pelo sofrimento. A Eucaristia é o pão dos frágeis e não o prémio para os impecáveis e para os irrepreensíveis. E nós temos-nos esquecido disto com demasiada frequência. Achamos que devemos merecer participar na Eucaristia. Nós não merecemos. Não é algo que possamos alcançar. Não é mérito nosso. A Eucaristia é pão da nossa fragilidade. E é na medida em que nos damos conta e que tomamos consciência dessa fragilidade que percebemos o quanto precisamos deste pão, deste alimento, desta presença. Também o gesto do lava-pés nos revela a Eucaristia como este gesto de amor de Jesus para com os frágeis. Nesse gesto desconcertante de Jesus que lava os pés aos seus discípulos, é Deus que se inclina sobre nós. É Deus que se ajoelha diante da nossa miséria e da nossa fragilidade e se ajoelha para nos restituir a dignidade de seus filhos. Daí o desconcertante do gesto de Jesus. Lavando os pés aos discípulos, em atitude de profunda humildade, Jesus purifica-os com o seu amor de todo o egoísmo e de toda a autossuficiência. Lava-os das suas infidelidades e do esquecimento de Deus. Se não te lavar os pés, não terás parte comigo, diz Jesus a Pedro. É o gesto de Deus que se debruça sobre a nossa fragilidade. Não nos pergunta pelos nossos méritos, por aquilo que conseguimos ou não conseguimos. Olha para a nossa fragilidade, para a nossa fraqueza, para a nossa humilde condição. E é Jesus que tira as ilações e as consequências desse seu gesto desconcertante. Compreendeis o que vos fiz? Vós chamais-me Mestre e Senhor e dizeis bem porque o sou. Se eu, que sou Mestre e Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo, para que assim como eu fiz, vós façais também. Palavras de Jesus. Lavando os pés aos discípulos no decurso da última ceia, Jesus mostra que o mandato "fazei isto em memória de mim" é inseparável daquela exortação "dei-vos o exemplo para que assim como eu fiz, vós façais também". Participar na Eucaristia é assumir o compromisso de ir ao encontro dos que ao nosso lado precisam de ajuda, de apoio, de socorro. Nós somos, por um lado, estes frágeis que Jesus socorre, mas ao mesmo tempo somos aqueles que Ele envia para dar força, ânimo e alegria aos que estão ao nosso lado. E esta é a nossa condição. A condição frágil de quem se reconhece necessitado da ajuda de Jesus Cristo, da sua força, do seu ânimo, mas também a condição daquele que sabe que é enviado
a aliviar o sofrimento dos que estão ao seu lado, a suportar os frágeis com quem se cruza. Participar na Eucaristia tem sempre esta dupla dimensão. A Eucaristia é o pão dos frágeis, é Cristo que vem ao nosso encontro, mas que nos compromete. E que nos compromete desta forma concreta. Caros irmãos e irmãs, agradeçamos neste dia este maravilhoso dom da Eucaristia, pão dos frágeis, que o Senhor nos deixou. Agradeçamos este dom pelo qual o Senhor, que levanta os fracos, continua a vir ao nosso encontro, ao encontro da nossa fragilidade, para nos fazer experimentar a salvação. Agradeçamos o dom maravilhoso da Eucaristia, pão dos frágeis, que nos dá força para nós próprios levarmos a força de Deus aos que estão ao nosso lado. Irmãos e irmãs, amigos no Senhor, como escutávamos no Santo Evangelho, o evangelista João, para dizer a Eucaristia, dá-nos conta de que só nos podemos sentar à mesma mesa se também nós formos um só corpo, o corpo de Cristo que se entrega até ao fim pelo serviço firmado no mandamento novo, como acabamos de escutar. Jesus disse-o de várias formas, com a vida, com as palavras, quando lavou os pés aos seus discípulos, quando nos lavou os pés. Impossibilitados este ano, em razão do tempo que vivemos, de repetir o gesto do lava-pés, não deixamos de evocar o mandamento novo que recebemos do Senhor. Proclamemo-lo de forma solene, com os lábios e com o coração. Amém.
Irmãos e irmãs, elevemos as nossas súplicas ao Senhor Jesus, que lavou os pés aos apóstolos e nos deu o sacerdócio e a Eucaristia, e cantemos com toda a confiança. Pelo Papa Francisco, pelo nosso Bispo António e seus presbíteros, para que vivam o sacerdócio como um serviço e se deem inteiramente aos seus irmãos. Oremos. Por todo o povo santo de Deus, para que em Cristo, lavando os pés aos seus apóstolos, descubra o que ele quer dizer, servir, oremos. Por todo o povo santo de Deus, para que em Cristo, lavando os pés aos seus apóstolos, descubra o que quer dizer servir. Oremos. Para que o Senhor ponha fim à pandemia que nos atinge e por todos os nossos irmãos que no nosso país e pelo mundo fora sofrem as suas consequências, pelos doentes e os que deles cuidam, e pelas famílias em dificuldades, para que a celebração deste dia a todos anime e conforte, oremos. Pelos doentes, moribundos e agonizantes, para que recebam a Santa Unção e a Eucaristia e o auxílio da nossa caridade, oremos. Cristo, Por todos nós que celebramos esta Páscoa, para que a comunhão do corpo e sangue de Jesus nos leve um dia a participar na Páscoa eterna, oremos. Senhor Jesus Cristo, neste dia em que nos convidais como amigos a comer convosco a Santa Páscoa, tornai-nos dignos de participar no banquete eterno do vosso reino, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Irmãos e irmãs, sendo o dia da Eucaristia, o dia da caridade, somos convidados a trazer ao altar a nossa oferta. Com as necessárias precauções, aproximamo-nos do altar e deixamos junto dele as ofertas que trazemos e que se destinam aos pobres. Os discípulos de Jesus, os seus amigos, têm plena consciência de que onde há caridade e amor, aí habita Deus.
Hoje que temos as nossas ofertas, podemos aproximar-nos e deixá-las junto dos irmãos que estão disponíveis para as recolherem. Caridade
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e para a Santa Igreja. Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente nestes mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial deste sacrifício, realiza-se a obra da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se como vítima de salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. O seu corpo por nós imolado é alimento que nos fortalece, e o seu sangue por nós derramado é bebida que nos purifica. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Pai de infinita misericórdia, humildemente vos suplicamos, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que vos digneis aceitar e abençoar estes dons, esta oblação pura e santa. Nós vos oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Dai-lhe a paz e congregai-a na unidade. Defendei e governai em toda a terra, em comunhão com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo António, todos os bispos que são fiéis à verdade e professam a fé católica e apostólica. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas e de todos os que estão aqui presentes, cuja fé e dedicação aos vosso serviço bem conheceis. Por eles, nós vos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, pela redenção das suas almas, para a salvação e segurança que esperam,
ao Deus eterno, vivo e verdadeiro. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a memória da gloriosa sempre Virgem Maria, Mãe do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também a de São José, seu esposo, e a dos bem-aventurados apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago, João, Tomé, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço, Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e de todos os santos. Por seus méritos e orações, concedei-nos em tudo e sempre auxílio e proteção. Em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o Dia Santíssimo, em que nosso Senhor Jesus Cristo se entregou por nós, veneramos a memória da gloriosa sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Aceitai benignamente, Senhor, a oblação dos vossos servos, que com toda a vossa família vos apresentamos. Dai a paz aos nossos dias, livrai-nos da condenação eterna e contai-nos entre os vossos eleitos. Aceitai benignamente, Senhor, a oblação que nós, vossos servos, com toda a vossa família vos apresentamos. Nós vos oferecemos neste dia em que nosso Senhor Jesus Cristo confiou aos seus discípulos a celebração dos mistérios do seu corpo e sangue. Dai a paz aos nossos dias, livrai-nos da condenação e contai-nos entre os vossos eleitos. Santificai, Senhor, esta oblação com o poder da vossa bênção e recebei-a como sacrifício espiritual perfeito, de modo que se converta para nós no corpo e sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje Ele tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, levantando os olhos ao céu, para vós, Deus, seu Pai Todo-Poderoso, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou este sagrado cálice em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinha, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor,
o memorial da bem-aventurada paixão de Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, da sua ressurreição de entre os mortos e da sua gloriosa ascensão aos céus. Nós, vossos servos, com o vosso povo santo, dos próprios bens que nos destes, oferecemos à vossa divina majestade o sacrifício perfeito, santo e imaculado, o pão santo da vida eterna e o cálice da eterna salvação. Olhai com benevolência e agrado para esta oferenda e dignai-vos aceitá-la, como aceitastes os dons do justo Abel, vosso servo, o sacrifício de Abraão, nosso pai na fé, e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Humildemente vos suplicamos, Deus Todo-Poderoso, que esta nossa oferenda seja apresentada pelo vosso santo anjo no altar celeste, diante da vossa divina majestade, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, alcancemos a plenitude das bênçãos e graças do céu. Lembrai-vos, Senhor, dos vossos servos e servas, que partiram antes de nós marcados com o sinal da fé e agora dormem o sono da paz. Concedei-lhes, Senhor, a eles e a todos os que descansam em Cristo, o lugar da consolação, da luz e da paz. E a nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, admiti-nos também na Assembleia dos bem-aventurados apóstolos e mártires, João Batista, Estevão, Matias, Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino, Pedro, Felicidade, Perpétua, Águeda, Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e de todos os santos. Recebei-nos em sua companhia, não pelo valor dos nossos méritos, mas segundo a grandeza do vosso perdão. Por Cristo nosso Senhor, criais todos os bens e lhes dais vida, os santificais, abençoais e distribuís por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizem uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Irmãos e irmãs, quando nos aproximarmos para comungar nesta santa noite, guardamos as necessárias distâncias uns dos outros. A Sagrada Comunhão será distribuída na mão. Conosco estão muitos irmãos, porque doentes ou porque não podem participar na celebração na sua comunidade, acompanham-nos pelos meios de comunicação. Fazem também neste momento a sua comunhão de forma espiritual. E assim unidos num só corpo, celebrando a mesma ceia, temos a certeza de que todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste vinho, anunciamos a morte do Senhor, desse Senhor que um dia virá e nos associará plenamente à sua glória de ressuscitado.
Oremos. Deus eterno e omnipotente, que hoje nos alimentastes na ceia do vosso Filho, saciai-nos um dia na ceia do reino eterno. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, o Senhor está conosco. Demos graças pelo memorial das suas maravilhas, nosso alimento sobre o altar. Celebremos o mistério da divina Eucaristia, corpo e sangue
Irmãos e irmãs, no silêncio do nosso coração, adoremos o Senhor. O Senhor que nos alimenta hoje é aquele que nos alimenta em todos os dias da nossa vida. Este ano, como sabemos, não podemos acompanhar o Senhor sacramentado à capela da reserva, onde ficará para amanhã poder continuar a alimentar-nos. Sem nos deslocarmos do nosso lugar, vamos acompanhar a procissão com o nosso olhar e com o nosso louvor, cantando que o Senhor Jesus, que celebramos e que nos alimenta, é de facto o sol que a todos ilumina. De pé, cantemos. Sempre louvados sejais,
irmãos e irmãs, antes de sairmos da Assembleia que somos, tomamos consciência de que podemos adorar o Senhor na capela da morte de Jesus, meditando nos trabalhos da sua paixão. Podemos fazê-lo de forma individual ou de forma comunitária. Estamos todos convidados para a oração que faremos de forma comunitária às 23 horas. Meditaremos na agonia do Senhor nesta noite santa, às 23 horas. Como é do conhecimento de todos, este ano, pelas razões que conhecemos, não poderemos fazer o exercício da Via Sacra rumo ao Calvário húngaro. No próximo ano, talvez o possamos fazer. Amanhã, às 9h30, celebraremos a Hora de Laudes, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, e às 15 horas, aqui nesta Basílica, a celebração da Paixão do Senhor. Esta celebração termina em silêncio. Vamos agora proceder à desnudação do altar. A desnudação do altar faz-se diante do povo que somos. Acompanharemos depois, em silêncio, a saída daquele que presidiu a nossa Assembleia. E guardamos esse silêncio, como a Igreja recomenda, durante o dia de amanhã e durante o dia de sábado.